Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês, pessoal, as últimas informações do Flamengo. Vamos aqui com o Globo Esporte de hoje, 10/10, atualizando todas as informações do Mengão nesta data FIFA. Flamengo que tem tempo, muito tempo, na verdade, suficiente aí para treinar e para voltar bem nos campeonatos, né? Encerrou ali com uma derrota, mas ainda tem grandes chances de ser campeão brasileiro. Pessoal, se não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Malvadão. Agora, pessoal, sem mais enrolação, vamos para o Globo Esporte de hoje. Gente boa, começando o Globo Esporte nessa sexta-feira que chegou bem demais com uma ótima atuação da seleção brasileira. Goleada, 5-0 em cima da Coreia do Sul, lá na casa dos caras. Jogo amistoso, mas é sempre bom ganhar bem, né? Estevão e Rodrigo brilharam, mandaram muito bem. Quem não tá iludido, na boa, tá mentindo. Nem a chuva derrubou a energia dos anfitriões. Elétricos e cheios de adereços, 60 mil espectadores coloriram o local da partida para empurrar o time nacional. Era também um dia para festejar o principal astro deles, Heung-min Son, novo recordista de jogos com a camisa nacional, 137. Fantasiados esperavam também uma celebração em campo. Os coreanos enfeitaram o estádio, fizeram festa, mas quem deu show foi o futebol brasileiro, com muita movimentação e os atacantes num dia inspirado. A seleção jogava leve desde os primeiros minutos. Ó, o Rodrigo vai bater pro gol, a bola foi da esquerda do gol coreano. Com espaço para finalizar. Pé direito, bateu pro gol, a bola passou à direita do gol. Ou em contrapasses entre os zagueiros adversários. Bruno Guimarães tentou pro Estevão e agora Estevão! Gol! Menino candidato a craque! Numa bola espetacular do Bruno Guimarães! Até a bola parada funcionava. Marcado no campo o impedimento do Casemiro, o capitão do Brasil. Só não valeu por alguns centímetros. O golaço foi ensaiado aos poucos. Não deu certo na primeira letra. De letra! A bola foi tocada para a linha de fundo em escanteio. Mas quando o gingado de Rodrigo virou triangulação, o 2-0 saiu com cara de Brasil. Rodrigo! O raio é o nome da emoção! Mesmo vencendo, o time de Ancelotti marcava com vontade. E com bola roubada no ataque, Estevão fez o segundo dele no jogo. Ganhou o garoto! Aí, Estevão, é só fazer! Gol! O menino roubou a bola e com categoria de sempre, com o pé esquerdo que é o dominante. Mandou bonito pro fundo da rede sul-coreana. Só tenho que agradecer a Deus por esse momento que eu tô vivendo. Tô trabalhando muito, lutando todos os dias para que as coisas boas venham e estão chegando, graças a Deus. Quando eles combinaram essa pressão com toques rápidos, o passeio brasileiro virou goleada. Rodrigo, nono gol dele com a camisa brasileira, artilheiro do ciclo entre Copas. Feliz com os gols, com o desempenho. Acho que mais feliz que com os meus gols é o desempenho da equipe, ver que a equipe está evoluindo, está crescendo. Acho que a gente está num ótimo caminho para a Copa do Mundo. Uma atuação sólida da defesa, com boas participações de Matheus Cunha como meia e que ainda premiou a ótima partida de Vini Júnior. É só fazer, Vinícius Júnior! O placar bailarino se consolida em Seul. 5 para o Brasil, 0 para a Coreia. Foi um partido, um jogo completo da equipe. Eu acho que jogamos muito bem. Com bola, sem bola. O jogo mostrou qualidades individuais muito importantes. Se a intenção da comissão técnica era testar opções contra diferentes escolas de futebol, a viagem para a Coreia do Sul fez bem para a autoestima do Brasil.
E o PH, hein, lateral direito do Vasco, estreou hoje pela seleção. Ele entrou ali com 25 minutos do segundo tempo, no lugar do Vitinho do Botafogo, que foi o titular. Então, lateral direita da seleção hoje, 100% carioca em Seul. Legal, né? E ó, chegamos a 20 seleções classificadas para a Copa do Mundo do ano que vem. A Argélia é a mais nova a garantir vaga e também teve rodada das eliminatórias pela Europa. A Murra fez o primeiro lá pertinho do CT e a qualquer momento pode voltar com mais informações. Agora a gente vai falar de quem também está brigando pela liderança e também pela Libertadores, assim como o Palmeiras, que é o Flamengo. E eu vou trazer a Duda Dal Ponte aqui no telão para falar desse aproveitamento do Filipe Luís nesse período em que o Filipe Luís tem o elenco completinho, né? Isso muito importante, bem diferente do que o Palmeiras está passando, para voltar com força máxima para enfrentar o clássico contra o Botafogo. Pois é, Joana, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que tá on com a gente. Pela primeira vez o Filipe Luís não teve convocados em uma data FIFA e mais do que isso, tá com o departamento médico zerado. Então é um momento importantíssimo para ele aproveitar e, como ele mesmo falou, para recuperar comportamentos no treino. O Flamengo não vem desempenhando bem nos últimos 5 jogos, apenas uma vitória, pensando em tempo regulamentar, que foi aquela de virada contra o Corinthians, vem de uma derrota contra o Bahia, um empate contra o Cruzeiro. Então o Filipe Luís está querendo recuperar aí o comportamento desses jogadores para ver como eles vão desempenhar dentro de campo nesse mês que é importantíssimo para o Flamengo. E aí, como eu falei, com o departamento médico zerado, a gente pode falar do Pulgar, né? Porque ele era o jogador que estava mais tempo no departamento médico, desde a Copa do Mundo de Clubes, quando ele teve uma lesão, ele quebrou o 5º metatarso do pé direito, passou por cirurgia, ficou 3 meses em tratamento, ele já estava treinando em separado, mas ontem ele voltou a treinar com todo o grupo. Então, o Pulgar já pode voltar a ser relacionado para a partida de quarta-feira contra o Botafogo, um clássico no Nilton Santos. Só que isso vai depender da avaliação da comissão técnica e também do departamento médico, é claro, dos médicos, porque no Nilton Santos tem gramado sintético. Então, ninguém quer forçar nada, né? Ninguém quer forçar que o Pulgar tenha uma nova lesão, por exemplo. Então, pode ser que o Pulgar volte só para a partida contra o Palmeiras, que é no dia 19 de outubro, no Maracanã, gramado normal. Então, existe essa dúvida, para ver se o Pulgar vai ser relacionado já para a partida de quarta-feira ou só para a partida contra o Palmeiras, que é aquele confronto direto para saber quem vai ficar na liderança do Campeonato Brasileiro. Agora, o Saul, que foi um jogador que foi preservado, foi vetado, na verdade, do jogo contra o Bahia no domingo, ele não preocupa para o jogo de quarta-feira contra o Botafogo. Ele teve dores no tornozelo, ele teve uma recuperação, teve um treinamento a mais, vamos dizer assim, voltou um dia antes dos jogadores do elenco completo do Flamengo para fazer tratamento. Ontem fez só trabalho interno na academia, mas ele não preocupa, deve ser relacionado normalmente para o jogo de quarta-feira contra o Botafogo. Quem não vai estar para essa partida é o Danilo e o Wallace. Os dois foram expulsos contra o Bahia, levaram cartão vermelho, né? O Wallace 2 amarelos, levou até multa por conta disso, porque o clube considerou um erro grave, ficar só 10 minutos em campo e levar 2 cartões amarelos, e os dois então não vão estar na partida contra o Botafogo. A gente ainda não tem aí uma formação para dizer como o Filipe Luís vem para essa partida contra o Botafogo, porque ainda faltam 3 treinos aí. Filipe Luís ainda tem bastante tempo para treinar e, como ele mesmo falou, recuperar esse comportamento. O Flamengo está precisando virar essa chavezinha. Filipe Luís fala muito que todo mês é importante para o Flamengo, toda partida é crucial, mas outubro é ainda mais importante porque tem confronto contra o Botafogo, contra o Palmeiras e também as 2 partidas contra o Racing pela Libertadores. Semifinal. Joana, volto com você. Boa, Duda. Muito obrigada pelas informações, atualizando então essa semana que foi muito importante para o Flamengo e a gente vai continuar de olho. Realmente falta bastante tempo para a gente entender sobre escalação, mas todo dia a gente está lá com a nossa equipe para trazer as últimas informações do Flamengo para vocês. Muito obrigada para a Duda. Agora a gente volta para São Paulo. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações do Mengão. Vamos aqui com o Vene Casagrande atualizando todas as informações do Flamengo. Mengão aí que está só se preparando nesta data FIFA aí, treinando pesadíssimo, porque né, não vem de bons resultados no Campeonato Brasileiro e logo aí tem a semifinal da Libertadores da América. Pessoal, se não é inscrito aqui no canal também, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Malvadão.
Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo, bora pra notícia, bora para as últimas informações do Flamengo. Para os duelos com o Flamengo. E esse jogador é muito importante. Trata-se do zagueiro Franco Pardo, titular absoluto na equipe argentina. Ele teve uma lesão muscular confirmada e não fica à disposição para encarar o Flamengo na semifinal da Libertadores. Além do Pardo, o Elias Torres, o atacante, rompeu o ligamento do joelho e também será desfalque no Racing. O Elias Torres, embora não seja titular, mas segundo um jornalista argentino que acompanha o Racing, disse que ele era uma peça importante porque o treinador do Racing gostava muito de utilizá-lo, como se fosse um 12º jogador. O BAP, presidente do Flamengo, ele falou sobre a arbitragem. Vou te falar, gostei da declaração dele, achei que ele fosse, enfim, cair em cima da arbitragem, culpar a arbitragem em algum momento. De fato, eu imaginava isso. Mas ele não botou a queda de rendimento do Flamengo na culpa da arbitragem, não. Ele disse o seguinte: como dirigente, a gente também tem que parar de buscar muletas quando a gente não joga bem. Eu não acho que o Flamengo perdeu para o Bahia por causa da expulsão do Danilo. A expulsão do Danilo comprometeu uma estratégia de jogo? Compromete. Atrapalha o plano que foi montado? Atrapalha. Mas não é verdade que o Flamengo perdeu aquele jogo e a liderança apenas por causa disso. Nunca é um fator só, são vários fatores. Parte deles são de responsabilidade nossa, parte tem a ver com o imponderável do futebol, que faz que a gente tenha essa paixão. E parte tem a ver com a primeira parte, que é eventualmente o erro do árbitro. Botafogo perdeu um jogador expulso com 1 minuto na final da Libertadores. Dominou e ganhou o jogo. Quem viu o jogo achava que o Botafogo não tinha um jogador a menos em campo. Eles conseguiram achar alternativas e soluções para uma perda naquele momento. A derrota nunca é por um fator só. A expulsão do Alacinho atrapalhou o Flamengo? Claro que atrapalhou. A gente estava perdendo por 1-0 naquela altura. A expulsão dele foi no final do jogo. Isso foi determinante para a derrota? Se ele tivesse ficado em campo, talvez a gente pudesse ter buscado um empate, uma virada. Mas também não é garantido. Cara, eu gostei dessas declarações. E o BAP ainda disse mais aqui, ó. A comissão de arbitragem diz: os árbitros são seres humanos. Eles são impactados pelo calor do jogo, pela maneira como os jogadores tratam eles. E é tudo verdade. Vou contar um segredo para vocês. Os jogadores também são seres humanos. Também são impactados pelas atitudes dos árbitros. E também têm o direito de achar que, em situações semelhantes, ele está tratando supostamente iguais de maneira diferenciada. E isso gera um desafio. Como é que você resolve isso? Com acompanhamento, com critério. A gente critica a CBF a respeito disso. Os clubes têm uma alternativa, uma solução melhor para isso? Não temos. Isso significa dizer que a gente não possa ter? Não, a gente pode ter, a gente deve ter, mas isso demanda o quê? Tempo, dedicação, trabalho, esforço. Isso não é feito do dia para a noite. Cara, o BAP sempre muito coerente. Você, do outro lado, você tem o direito de concordar ou não. Mas ele, pelo menos, ele é coerente no discurso dele, não foge da coerência dele. E é isso, né? Dizer que o Flamengo caiu de produção só por causa da arbitragem, também não concordo. Óbvio que a arbitragem tem chamado a atenção, tem errado muito, só não tem errado para o Palmeiras ultimamente. Tanto é que o Palmeiras, em tom de defesa, soltou uma nota oficial com receio da arbitragem pesar um pouco mais para o lado deles, em determinado momento, por conta dessa, digamos, cobrança dos demais clubes. Mas, enfim, a arbitragem tem chamado a atenção de maneira negativa, isso é inegável. Agora vamos para a informação principal desse vídeo, que é o Flamengo, o trem pagador. Vocês se recordam que o Sport tem um jogo contra o Flamengo. Flamengo, Sport, na verdade, Sport e Flamengo. Um jogo atrasado. Inclusive, esse jogo já teve data marcada, vai ser em novembro, dia 13 de novembro. E aí, lá na confirmação da CBF, estava dizendo que seria na Ilha do Retiro. O Sport vem negando que havia vendido o mando desse campo para a Arena Pernambuco durante vários dias, até que, na noite de quinta-feira, um jornalista chamado Vene Casagrande, esse aqui, conseguiu o contrato assinado entre Sport e a empresa que, entre aspas, comprou esse mando para levar o jogo para a Arena Pernambuco, tirando da Ilha do Retiro para levar para a Arena Pernambuco. E por que o Sport estava negando? Porque a torcida do Sport achava isso um absurdo, achava errado a diretoria vender. E no contrato de 13 páginas que eu tive acesso, a assinatura foi feita no dia 30 de julho. Nós estamos
dia 10 de outubro, é quando eu estou publicando esse vídeo. Vamos lá, julho, agosto, setembro, mais de 2 meses assinado. Bota aí, 70 dias que esse documento está assinado. Há 70 dias o Sport vem negando algo que eles já haviam assinado. A família que inspirou... Os milhões de reais que eles venderam, valor com pagamento à vista. Eu li aqui o contrato, publiquei, só não boto aqui no YouTube porque eu tenho receio de, enfim, cair a monetização, o meu vídeo ser tirado do ar. Eu tomo muito cuidado com isso, então eu prefiro não arriscar. Porém, eu vou ler aqui o que o contrato diz, tá? O documento de 13 páginas foi assinado no dia 30 de julho e diz que o Leão, no caso o Sport, recebe 3 milhões de reais com pagamento à vista em até 48 horas contadas da assinatura deste instrumento por meio de transferência bancária. Então, o Sport recebeu esse dinheiro no começo de agosto, porque se eles assinaram dia 30 de agosto e dia 30 de julho, de lá para cá eles vêm negando essa informação. E aí, nós soltamos esse contrato. Soltamos também a informação que a divisão da torcida será o seguinte, algo que revoltou demais a torcida do Sport. O Sport terá direito a 70% da carga do ingresso e a torcida visitante, no caso Flamengo, direito a 30%. O torcedor do Sport ficou revoltado por causa disso. E aí o Sport, que não tinha mais como negar, já que a gente trouxe publicamente esse contrato, veio e confirmou a nossa informação através de uma nota oficial bem grande, confirmando a informação que, de fato, o jogo será na Arena Pernambuco, embora a CBF tenha divulgado que seria na Ilha do Retiro. A torcida do Sport está revoltada. Assim, modéstia à parte, gente, eu consegui praticar um bom jornalismo. É isso que o jornalismo tem que fazer, trazer os fatos, apurar com detalhes, apurar todas as informações, e aí, por isso que eu falo que o Flamengo é o trem pagador. O Sport não vendeu o mando de campo em nenhum outro jogo do Campeonato Brasileiro. Como que um empresário vai investir 3 milhões de reais para comprar um mando de campo de um time rebaixado praticamente? Um time que, entre aspas, ninguém quer ver. Na verdade, a torcida do Flamengo quer ver o Flamengo jogar lá. E eles sabem disso. Então, por conta disso, o Flamengo novamente fazendo um clube receber 3 milhões de reais em um jogo só. E à vista, eles já ganharam esse dinheiro, já receberam esse dinheiro. O dinheiro caiu na conta lá, ó, em agosto, no começo de agosto. O jogo vai ser em novembro. Isso faz diferença também. Quem é economista sabe muito bem disso. Inflação, tal, isso faz total diferença. Então, o Flamengo é o trem pagador do futebol brasileiro. Vocês podem ver aí, todo jogo do Flamengo como visitante, a carga de ingresso para a torcida visitante esgota. Podem ver aí. E tem time que quase não leva público ao estádio. E quando é contra o Flamengo, o estádio lota. Pode ver aí. É por essas e outras que o BAP, presidente do Flamengo, está certo. O Flamengo tem que ganhar mais que os outros, sim. O Flamengo é o trem pagador do futebol brasileiro, sim. O Flamengo faz isso. Um clube praticamente rebaixado ganhar 3 milhões de reais na venda de um mando de campo, gente. O Flamengo não tem que ganhar mais? É claro. Perdão, até falhou minha voz. É claro que tem que ganhar mais. Então, fica aí a informação, todos os detalhes para vocês. Embora o Sport tenha negado, mas depois dos fatos sendo mostrados publicamente através de um contrato assinado, fica impossível negar. Valeu, galera. Tamo junto, forte abraço. Fui! É isso aí, torcida do Mengão, e bora para mais uma notícia. A BAP crê em renovação de Felipe Luiz com o Flamengo, mas ponderar nunca depende de um só lado. Clube aguarda contra a proposta do treinador. O contrato acaba em dezembro. A menos de 3 meses do fim do contrato, o futuro de Felipe Luiz ainda está indefinido. O Flamengo e treinador negociam uma renovação, mas até o momento não houve acordo, embora haja otimismo por parte do clube. Nesta quinta-feira, durante o 3º Fórum Rio Empreendedor, promovido pela Associação Comercial do Rio de Janeiro, o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o BAP, comentou o assunto e reiterou o desejo de renovar com Felipe. Esse processo nunca depende de um lado só. Se depender do Flamengo, ele vai ficar. Ele diz que quer ficar, então eu acredito que a gente tenha totais possibilidades
de isso acontecer, mas são muitas coisas que têm que ser consideradas. O que faz o casal permanecer casado, a vontade dos dois, no momento certo. Até agora nós temos esse alinhamento, mas sinceramente o mais importante no momento é pensar no jogo contra o Botafogo, um dia de cada vez, disse Bap. Felipe tem em mãos uma proposta do Flamengo. Recentemente o treinador escolheu o empresário português Jorge Mendes para representá-lo nas conversas. O clube aguarda uma contraproposta do treinador nos próximos dias. Durante o evento desta quinta-feira no Rio, Bap também analisou o momento do futebol do Flamengo. O dirigente se disse tranquilo apesar de o time ter deixado a liderança do Campeonato Brasileiro no último domingo, após 16 rodadas no topo. Essas oscilações são absolutamente normais na vida do futebol e tenho muita tranquilidade para dizer que estou satisfeito com o trabalho que foi feito até agora ao longo do ano. O Flamengo não perdeu nada ainda, está no páreo e tem totais condições de ser campeão. Isso é garantia de alguma coisa? Não. Não temos garantia de nada na vida, mas como diz Raul Seixas, você tem que ser uma metamorfose ambulante, tem que ir fazendo ajustes para que você alcance seus objetivos. No Flamengo não é diferente, só depende de nós, então vamos focar nosso tempo para ver o que podemos fazer para melhorar. É isso aí, torcida do Mengão, agradeço a vocês pela companhia e até o próximo conteúdo.